Boa tarde, pessoal. Como eu falei com vocês, ia deixar essa aula gravada. É a nossa primeira aula sobre metabolismo nitrogenado. Então, a gente, com essa aula, começa a nossa terceira unidade, que é a unidade onde a gente vai falar sobre esses compostos que apresentam nitrogênio. Apesar da gente sempre acreditar que esses compostos são compostos proteicos, porque realmente as proteínas apresentam nitrogênio, a gente tem também outros compostos que são considerados nitrogenados, tá? Mas são compostos não proteicos. Então, eu tenho nucleotídeos, ácidos nucleicos, outras bases nitrogenadas, ácido úrico, ureia, que são compostos que contêm o nitrogênio, mas que não são moléculas proteicas, tá? Então, nessa unidade, a gente vai ver um pouquinho de cada coisa. Além disso, nesse metabolismo, o nitrogênio ele é uma molécula muito abundante, tá, na atmosfera, porém, alguns organismos não conseguem metabolizá-lo, né? Então, aliás, não é nem metabolizá-lo, não conseguem incorporá-lo ao seu metabolismo. Como exemplo, nós seres humanos, a gente não consegue incorporar esse nitrogênio, apesar dele ser muito importante dentro das nossas moléculas, a gente não consegue incorporar, assimilar. Então, a forma que a gente utiliza hoje para conseguir obter esse nitrogênio da forma a ser utilizada é através da ação de algumas bactérias, enfim, que aí a gente consegue, através do consumo desses alimentos na dieta, ou de plantas, né, do consumo desses alimentos na dieta, a gente consegue, então, ter aí uma incorporação aí desse nitrogênio, tá? Então, falando dele, né, a fonte mais importante de nitrogênio é o ar, é o ar atmosférico. Então, 4/5 de sua constituição é de nitrogênio, só que é o nitrogênio na sua forma molecular, que é o N2. A ligação NN, nesse caso, é uma ligação tripla, tá? Então, esses nitrogênios estão ligados através de uma ligação tripla. O nitrogênio, ele além de estar no ar, ele também está em outros locais, matéria orgânica, como, por exemplo, dejetos, matéria morta, né? Mas também nos solos e também nos oceanos a gente tem uma quantidade aí presente, né, desse nitrogênio. Poucas espécies, como eu falei, elas conseguem converter o nitrogênio em formas úteis para o metabolismo, tá? Então, nós, seres humanos, a gente não consegue fazer isso. Assim como a maioria aí dos mamíferos, eles não conseguem também é, eles não obtêm, né, não têm essa capacidade de converter o nitrogênio que está na atmosfera em um nitrogênio utilizável. Então, a gente vai precisar de outras alternativas, né? Porque quando esse nitrogênio ele for incorporado ao metabolismo, ele vai fazer parte de diversas moléculas e moléculas importantes, né? Então, aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos que compõem ali o nosso RNA e DNA. Então, eu vou ter aí uma importância muito grande dessa molécula e por isso que a gente precisa aí compreender esse ciclo do nitrogênio, que é um processo metabólico onde diferentes espécies, de forma interdependente, vão conseguir salvar e reutilizar formas de nitrogênio para que ele, né, seja biologicamente disponível, pensando aí nesses vários contextos, né? Então, quando a gente fala desse ciclo, eu estou falando de um ciclo que começa com nitrogênio atmosférico disponível na forma de N2. Essa molécula ela precisa ser fixada. Então, a gente tem uma primeira etapa que é de fixação. Esse processo de fixação ele vai converter esse nitrogênio atmosférico em amônia, que é o NH3. Depois disso, a gente tem um processo de nitrificação, que seria essa segunda etapa do ciclo do nitrogênio, onde essa amônia ela vai ser convertida em nitrato. E, por fim, a gente tem o processo de desnitrificação, que é esse nitrato ele ser devolvido à atmosfera, né, na forma de N2. Então, só a gente observando, né, nessa imagem, a gente já consegue visualizar que diversos organismos e mecanismos são importantes para que eu consiga seguir esse ciclo aí do nitrogênio, permitindo que ele possa chegar ao organismo de outros seres vivos que não conseguem, né, fixá-lo, e assim possa ser utilizado. Então, a primeira etapa desse ciclo do nitrogênio é a fixação biológica, tá?
Por que eu destaco aqui que é uma fixação biológica? Porque a gente tem outras formas de fixação. Na imagem aqui, se vocês observarem, eu tenho ali uma nuvem, né, com um raio. Então, isso também é uma forma de fixação, tá? Uma fixação atmosférica, onde quando em tempestades, que tem liberação de raio, eu consigo ali fixar esse nitrogênio no solo, graças aí a esse efeito. Mas a fixação que a gente vai fazer aqui, vai sinalizar aqui, é a fixação biológica. E a partir dela se desenvolveu também a fixação industrial, tá? A fixação biológica, eu vou converter o nitrogênio na sua forma molecular, N2, em amônia, que é o NH3, tá certo? Esse é o primeiro produto gerado aí nessas etapas, né? E ele pode ser utilizado por todos os organismos, seja diretamente ou quando é convertido em outros produtos. Então, por exemplo, nós, seres humanos, a gente não consegue utilizar a amônia diretamente. Então, eu vou utilizar outros compostos derivados dessa amônia, tá? Então, eu consigo converter essa amônia em nitrito, nitrato, aminoácidos, que aí sim são moléculas, são compostos mais solúveis e que conseguirão aí entrar nesse organismo, tá? A ligação nitrogênio-nitrogênio ela é muito forte, então isso dificulta muito sua fixação, tá? Biologicamente, para que essa fixação ela aconteça, uma enzima se torna muito importante, que é a enzima nitrogenase. Na verdade, ela é um complexo enzimático que a gente vai ver. Além disso, essa enzima que ajuda a catalisar essa reação, ela também, esse processo de fixação, ele também precisa de bastante energia que vai ser ali derivada aí do ATP, tá? Isso pensando no nosso sistema biológico, né? Então, pensem aí que eu tenho na verdade, né, não no nosso, mas no de plantas, né, que faz essa fixação biológica, porque nós não fazemos, né? Mas se a gente pensar nas plantas ali, eu tenho uma pressão atmosférica mais baixa, eu vou ter uma temperatura também semelhante à temperatura do ambiente, o que são condições brandas aí. Então, dentro dessas condições, para que eu consiga fixar esse nitrogênio, eu vou precisar de uma enzima, de um complexo enzimático muito importante, e também vou precisar de energia derivada do ATP. Na fixação industrial, se descobriu que aliás, identificou-se que era necessário estabelecer condições extremas para que se conseguisse fixar, porque você não tem nem a enzima, você também não tem essa energia do ATP. Então, precisava ali de condições extremas, temperaturas altas e também pressão alta, pressões, né, mais elevadas, uma pressão mais elevada, para que eu consiga produzir amônia de forma industrial. Então, isso é um processo chamado de Haber-Bosch, que ele utiliza essa força bruta, né, calor e pressão extremos, para conseguir produzir amônia de forma industrial, sendo aí que nos organismos isso é produzido de uma forma muito mais trabalhada, mas graças à presença da enzima e da energia do ATP. Então, esse é um esquema, né, básico aí que a nitrogenase ela consegue realizar. Então, na verdade, não é uma enzima, ela é um complexo enzimático, vou mostrar para vocês porque a gente chama de complexo, né? A nitrogenase ela vai conseguir converter o N ligação tripla N, que é o N2, em duas moléculas de amônia, NH3, tá? Quem consegue realizar essa fixação biológica? Os organismos que são chamados de azotróficos, tá? Em algumas literaturas, até no português de Portugal, o nitrogênio ele é chamado de azoto. Então, por isso que esses organismos são chamados de azotróficos, tá? E quem faz parte desse, quais são os organismos que fazem parte desse grupo, né? Cianobactérias do solo, que estão presentes ali no solo, mas também de água doce e salgada, principalmente águas mais profundas, arqueias metamogênicas, bactérias do solo de vida livre, então que elas estão livres ali no solo, mas também bactérias que vivem em simbiose aí com algumas plantas, tá? E a gente vai entender que isso é um processo evolutivo bem interessante. Então, no caso do complexo nitrogenase, de forma resumida nessa imagem que vocês visualizam, eu tenho uma enzima, ela se liga a esse N2, então cada N ali está representado por uma bola vermelha, e a partir daí essa enzima vai recebendo prótons e elétrons para que consiga quebrar essa ligação tripla, que é extremamente resistente entre os nitrogênios, e consiga, por fim, liberar, que a gente vê aí ao final, né, libera duas moléculas de
amônia, né, de NH3, tá? E aí a gente vai ver esse processo de forma mais detalhada. Então, esse complexo aqui é o complexo da nitrogenase. Então, a gente diz que é um complexo porque eu tenho proteínas, tá? Dentro aí dessa grande enzima. Então, eu vou ter uma parte dela que é chamada de dinitrogenase redutase e uma outra parte que é chamada de dinitrogenase, tá certo? Isso vai ser responsável por essas duas enzimas, digamos assim, mas na verdade são domínios, né? Esses dois domínios, eles vão ter funções mais específicas, né? Então, a gente tem uma dinitrogenase redutase, que ela, com a ação do ATP, consegue ali receber, captar aqueles elétrons, e a partir daí vai ter uma passagem de elétrons, assim como a gente viu no transporte, na cadeia transportadora de elétrons, então aqui também vai haver um carreamento desses elétrons, onde eles passam, né, pelo centro ali de ferro, da nitrogenase redutase, depois disso tem um grupo P, depois disso passa para um local ali M, que a gente vai entender mais essas características, tá? Deixa eu mostrar, pronto. Então, cada centro desse, né? Cada lugar marcado aqui, então a gente tem esse quadradinho vermelho, depois tem o grupo P em branco, o grupo M em branco aqui também. Essa dinitrogenase redutase, ela vai ser responsável por quê? Por captar esse ATP, na verdade, por conseguir quebrar esse ATP e receber os elétrons, tá? Então, se vocês observarem na parte de cima aí da imagem, a gente tem 4 piruvatos, mais 4 coenzima A, 16 ATP são quebrados, né? Isso tudo para quê? Porque eu capto, ó, gente, 8 elétrons nesse processo. E isso acontece graças à quebra de ATP, né? E esses elétrons vão estar sendo captados de onde? Do piruvato. Tá? Então, eu tenho aí essa primeira reação que acontece pela ação da dinitrogenase redutase, nesses centros aí em verde que vocês estão vendo com o nome de ATP. Né? Então, esse é o primeiro momento, no primeiro centro, onde eu quebro essa molécula de ATP e tenho energia suficiente para captar os elétrons. Apesar de aparecer 8 elétrons, né, nessa imagem, cada elétron vai sendo captado, né, ali uma vez, tá? Então, eu passo um elétron, depois passo outro e assim por diante, até captar a quantidade necessária. Aqui é porque, para que eu consiga, de um N2, formar duas moléculas de amônia, eu vou precisar dessa quantidade, tá? De 8 elétrons no total passando. Esses elétrons, então, eles são transferidos, né, para um centro redox, que é um centro também ferro-enxofre, que é esse centro avermelhado, né, que vocês visualizam aí. Depois disso, eles são transferidos para o grupo P, que também são centros ferro-enxofre, porém, já estão aqui na dinitrogenase, né, se vocês observarem. Em verde, a gente tem dois, né, locais aí, que é a dinitrogenase redutase e a dinitrogenase são esses centros aí, vermelho e azul, que vocês visualizam. Mas é um dímero, né? Então, por isso que vocês veem duas cadeias alfa, duas cadeias beta, né? Duas vermelhas, duas azuis. E aí eu passo, né? Então, em cada local aqui, eu estou passando esses elétrons, né? Está ocorrendo esse processo duas vezes. Então, eu passo primeiro para esse grupo P, que também é um centro de ferro e enxofre, e depois ele vai para o centro M, que é um cofator de ferro molibdênio, tá? Porque ali no centro redox vai ter esse molibdênio presente. E, por final, né, ao chegar nesse centro, eu vou ter, então, a doação dos elétrons, né, para conseguir fazer a quebra do N2, e assim, com a doação dos elétrons, formar ali o 2NH3, né? Então, eu tenho duas moléculas de amônia ali formadas. Então, observem que, como esse esquema que ele mostra, ó, o NH2, ele se liga a essa dinitrogenase redutase, eu quebro a ATP e vou adicionando elétrons, tá vendo? Então, vou adicionando elétrons a essa molécula, para que ao final eu consiga clivar essa molécula e assim formar duas moléculas de NH3, tá? Então, é um processo aí bem complexo. Esse complexo enzimático, que é o complexo da nitrogenase, ele tem uma instabilidade na presença do oxigênio, tá? Ele é como se fosse inibido de forma irreversível
na presença desse oxigênio, não consegue mais atuar, principalmente a dinitrogenase, tá? Então, vai ter aí essa incapacidade de agir por conta da presença do oxigênio, tá? Então, os organismos precisaram se adaptar, né, para que isso não interferisse na atividade da nitrogenase. Então, ou esses organismos eles vão funcionar de forma anaeróbica, como é o exemplo das arqueias, tá? Ou eles vão reprimir a síntese dessa enzima quando o oxigênio estiver presente, certo? Porque aí eu sintetizo a enzima na ausência desse oxigênio. Isso é comum ali em plantas também, no processo da fase clara, fase escura ali da fotossíntese. Então, a gente teria ali também uma adequação quanto a isso. E algumas espécies, né, além disso, algumas espécies aeróbicas, elas vão desacoplar a transferência de elétrons da síntese de ATP, tá? E aí, quando eu desacoplo, eu falei com vocês na aula lá de transporte da cadeia de elétrons, e aí eu mostrei para vocês que tem proteínas que desacoplam, onde ao invés do bombeamento de prótons ser utilizado para produzir ATP, esse próton, ele sai por essa proteína desacopladora, e ao invés de gerar ATP, eu vou gerar calor. E aí, quando eu desacoplo isso, esse oxigênio ele vai ser gasto muito rapidamente. Então, essas espécies que são aeróbicas e que, na necessidade do uso da síntese dessa nitrogenase, elas vão desacoplar parcialmente essa transferência exatamente para consumir o oxigênio de forma mais rápida e assim permitir que não haja aí uma alteração nesse complexo. Mas, com a evolução, né, uma estratégia ela foi estabelecida por alguns organismos, que são as bactérias simbióticas, né? Onde essas bactérias elas estabelecem uma relação simbiótica com plantas leguminosas, tá? Essas plantas elas vão conseguir ali, elas têm nas suas sementes, né? Algumas moléculas que vão ser importantes para as bactérias. Então, nessas raízes vão ser formados nódulos, né? Que vão ter vão formar nódulos, desculpa, que vão resolver esses problemas da nitrogenase, tanto a necessidade energética, porque a gente viu que nesse processo eu gasto 16 moléculas de ATP, então tanto a necessidade energética quanto a questão do oxigênio, tá? Então a evolução permitiu que através dessa relação simbiótica entre bactérias fixadoras e plantas leguminosas, eu conseguisse romper esses dois digamos assim, problemas, né, desafios aí, que é a quantidade de energia e a presença do oxigênio. Então, essa relação, ela vai trazer benefícios para ambos os organismos. Então, observem que aí, nessas raízes, a gente visualiza esses nódulos, né? Então, são nesses nódulos que eu tenho essas bactérias fixadoras e que eu vou ter essas regiões importantes. Então, quais são os benefícios para a bactéria, né? Pensem que elas estão ali ligadas à raiz da planta, um local que é rico em moléculas energéticas, né? Então, essas bactérias passam a ter um acesso grande, né? A esse reservatório de energia, que está lá na forma abundante de carboidratos, intermediários do ciclo de Krebs. Então, elas têm o benefício de ter esse acesso mais fácil a moléculas energéticas. Além disso, nesses nódulos, as bactérias elas ficam banhadas em uma solução que contém uma M-proteína ligadora de oxigênio, que é a lega-hemoglobina, tá? Se a gente lembrar, nosso corpo, a gente tem hemoglobina. A hemoglobina, ela está presente nas hemácias para transportar oxigênio. Então, lá nas plantas, elas produzem uma M-proteína também, que é a lega-hemoglobina, só que essa hemoglobina, ela não vai ser necessária para transportar. Ela sequestra o oxigênio, tá? E aí, quando ela capta esse oxigênio, ela impede que a enzima da bactéria tenha contato com esse oxigênio. Então, as bactérias, além da necessidade energética que está sendo suprida, ela é protegida contra essa quantidade de oxigênio. E para as plantas? O benefício para as plantas é esse suprimento de nitrogênio reduzido, né, na sua forma de amônia, de forma muito maior do que se só tivesse as bactérias livres no solo. Então, eu começo a ter ali um farto suprimento desse nitrogênio, que vai ser muito útil para o crescimento da planta. Tanto que, se vocês forem pesquisar, forem visualizar, muitos fertilizantes, eles utilizam nitrogênio, utilizam amônia, né? Exatamente para poder garantir um crescimento mais eficiente aí dessas plantas. Então, depois que essa molécula ela é fixada, tá? Através dessas bactérias fixadoras, dos organismos diazotróficos,
eu vou ter a segunda etapa, que é a nitrificação. No processo de nitrificação, a amônia ela vai ser convertida em nitrato, certo? Então, eu pego a molécula de amônia e converto ela em nitrato. Esse nitrato, ele pode ser assimilado pelas raízes, né, de plantas, podem ser consumidos também pelos animais que são herbívoros, já que ele está sendo depositado. E esse nitrato, depois ele pode sofrer uma etapa que é a desnitrificação, que é para que ele seja devolvido à atmosfera na forma ali de nitrogênio atmosférico, que é o N2, tá? Então, depois que eu tenho, né, esse ciclo, aliás, ao mesmo tempo que eu tenho esse ciclo aqui acontecendo, com a fixação, né, nitrificação e desnitrificação, eu estou transformando, né, e convertendo, salvando, reutilizando essas formas de nitrogênio. Mas a gente precisa pensar que eu tenho que assimilar isso, né? Então, no nosso caso, a gente não vai assimilar diretamente, mas a gente tem as plantas, a gente tem os animais herbívoros, né, que vão conseguir ali assimilar. Então, a própria planta, ela vai conseguir converter, a gente viu que tem essas moléculas, essas bactérias que vivem em simbiose, né, com as plantas, então, através do nódulo, ela vai conseguir converter o N2 em NH4, e a gente tem também as raízes da planta absorvendo tanto a sua forma aqui, ó, de nitrito, que é o NO2, quanto também a amônia diretamente, tá? Então, eles podem absorver, digamos assim, aliás, eles vão assimilar aí de diferentes formas, né? E depois que elas assimilam essa amônia, aí sim essa amônia vai ser incorporada na estrutura dos aminoácidos, tá? Que vai formar o grupamino específico ali da estrutura geral, da estrutura básica de um aminoácido, tá? Então, observem que eu preciso fixar, eu preciso assimilar essas moléculas biológicas, né? Seja na forma de amônia diretamente, na forma de N2 ou na forma de nitrito, e depois isso eu incorporo isso lá na estrutura básica do aminoácido. Então, aqui, né, mostrando essa parte da incorporação, então, observem que eu tenho o nitrato, ele pode ser, então, convertido em nitrito, e depois ele pode ser convertido em amônia, né? A conversão de nitrato a nitrito é catalisada pela nitrato redutase, onde ela precisa do NADH como cofator, e a conversão de nitrito a amônia, ela acontece aí por meio de uma nitrito redutase, que utiliza a ferridoxina como cofator, como centro redox, mas tem também ferro enxofre aí para transportar elétrons, tá? E aí essas enzimas vão conseguir então converter. Então, a assimilação do nitrato por bactérias e plantas vai ser crucial para o ciclo, porque eu consigo converter o nitrato em formas que podem ser usadas para constituir. Então, foi o que a gente viu aqui nessa imagem, tá? Aqui, na verdade, ele está apresentando nitrito, mas a gente pode considerar como nitrato também, que vai ser convertido aqui no NH4, e aí depois vai ser incorporado às moléculas. Outra forma de incorporação é também incorporar esse nitrogênio nos aminoácidos, tá? E aí a gente tem um ciclo que é chamado de ciclo GS-GOGAT, tá? Que são duas enzimas que funcionam de forma conectadas, tá? Então, essa enzima GS, que é a glutamina sintetase, ela é presente em todos os organismos, tá? Então, essa glutamina sintetase, ela vai conseguir incorporar essa amônia aí em um aminoácido de forma direta, e isso consegue acontecer em diversos organismos, tá? Inclusive, nós, seres humanos, nós conseguimos realizar essa reação. Como assim? Eu vou ter uma molécula de glutamato, e a partir da da glutamina sintase, eu vou adicionar mais um grupamento amino. Isso vai acontecer graças à quebra aqui de um ATP, onde eu consigo, então, formar glutamina. No glutamato, ele já é um aminoácido, né? Então, ele já tem um grupamento amino aqui. Qual é a diferença para a glutamina? Esse novo grupamino vai ser ligado na sua cadeia lateral. E aí, ao invés de ter glutamato, eu tenho glutamina aí como carreador. E a gente vai ter a GOGAT, que ela é chamada, de forma mais simplificada, de glutamato sintase, mas essa enzima ela é encontrada apenas em bactérias e plantas.
tá? É uma forma de incorporar o nitrogênio no glutamato, mas da mesma forma devolver esse glutamato para que ele possa voltar a ser glutamina, tá? Então, aqui eu converti glutamato em glutamina. Essa glutamina, a partir da ação da glutamato sintase, vai doar seu grupamento amino para uma molécula de alfa-cetoglutarato. E quando eu adiciono, eu formo o glutamato, tá? Então, observem que eu estou adicionando aqui, né, esse grupamento amino ali na estrutura, desculpa, ali na estrutura, né, do alfa-cetoglutarato, e aí eu acabo formando aí essa molécula de glutamato. Então, observem que quando a glutamina, ela perde o nitrogênio da sua cadeia lateral, ela volta a ser glutamato. Quando o alfa-cetoglutarato recebe esse nitrogênio que foi retirado da glutamina, ele passa a ser glutamato. Então, eu incorporo o nitrogênio no aminoácido para que ele possa posteriormente ser utilizado e regenera o glutamato para que ele possa incorporar um novo nitrogênio. Mas, lembrando que essa glutamato sintase, ela só é encontrada em bactérias e plantas. Ah, Pro, então a gente não vai conseguir retirar esse nitrogênio da glutamina? Consegue, tá? Então eu tenho enzimas específicas que conseguem converter glutamina em glutamato, e assim eu consigo também incorporar nitrogênios, mas não essa que vocês visualizam aí, que é a GOGAT, que é a glutamato sintase. Então, como a gente viu, né, eu preciso fixar esse nitrogênio, preciso assimilar e preciso incorporar. Nós, seres humanos, a gente não consegue fazer isso de forma direta. Então, como é que a gente vai conseguir isso? Através do consumo de proteínas da dieta. Então, quando a gente consome um animal, quando a gente consome planta, a gente adquire proteínas, certo? E aí, no processo de digestão, eu vou liberar aminoácidos, tá? Então, eu quebro essas proteínas para moléculas mais simples. Esses aminoácidos vão ser, então, absorvidos, né? Ali pelas células intestinais. Depois disso, eles são convertidos em proteínas, podem ser convertidos em outros compostos que contêm nitrogênio, ou podem ser degradados para a produção de energia através do esqueleto de carbono, ou também para a excreção desse nitrogênio através do ciclo da ureia, tá? Então, de forma geral, eu vou ter aminoácidos formando um reservatório, tanto pelas fontes exógenas, que são as proteínas da dieta, onde a partir do momento que a gente digere e absorve, eu tenho esses aminoácidos chegando, e eu tenho também as fontes endógenas, tá? Porque o nosso corpo ele consegue sintetizar aminoácidos, os não essenciais, e também consegue ali degradar proteínas teciduais, que também vão levar aí a esse pool, né, de aminoácidos, que é como se fosse um reservatório. E como é que eu utilizo esses aminoácidos, né? O excesso deles podem ser excretados através da excreção renal. Eu posso converter também em constituintes nitrogenados não proteicos, ou eu posso direcionar para o metabolismo de aminoácidos, seja ele a síntese ou a degradação, e o excesso de o nitrogênio, ao ser retirado, ele vai ser direcionado para o ciclo da ureia para que possa ser excretado, e o esqueleto de carbono desse aminoácido que forma um alfa-cetoácido, né, a gente chama ele de alfa-cetoácido, o esqueleto de carbono, ele aí pode ser direcionado para a formação de intermediários do ciclo de Krebs, da gliconeogênese e também da cetogênese. Destrinchando, né, essa parte de digestão e absorção, a gente não tem na saliva, no esôfago, enzimas que consigam aí degradar essas proteínas que chegam através da alimentação. Agora que, claro, com o processo de mastigação, triturar, né, isso vai ajudar ali a já quebrar um pouco aqueles alimentos e deixar com uma estrutura ali melhor para que seja absorvido. Mas é quando chega ao estômago que eu começo realmente esse processo de digestão proteica. Lá no estômago, a gente tem a liberação de HCl, que é o ácido clorídrico, e isso deixa o pH do estômago bem mais baixo. Esse pH mais baixo vai garantir uma ativação de uma enzima que é liberada na forma de zimogênio, né, que é o pepsinogênio, e nesse pH ácido eu consigo converter, o pepsinogênio sofre uma autoclivagem, onde ele se converte em pepsina, que é a forma ativa, tá? E aí essa pepsina, ela começa a quebrar essa proteína, que normalmente são moléculas grandes, em moléculas menores, formando peptídeos, né, que são cadeias ali peptídicas, mas menores quando comparadas à proteína. O HCl por si só, né, esse ambiente ácido, ele já garante também uma desnaturação da proteína. Então, ele já abre a sua estrutura para que fique mais fácil a ação dessa pepsina e das demais enzimas, tá?
Ao chegar ao intestino delgado, eu tenho esses peptídeos, moléculas menores, chegando ao intestino delgado, e aí, graças à liberação do suco pancreático, eu vou ter a liberação de bicarbonato, que vai ser útil para aumentar o pH, mas eu também vou ter a liberação de outras enzimas que vão ajudar a quebrar ainda mais essa proteína, né, esses peptídeos. Essas enzimas que são liberadas pelo pâncreas, elas são liberadas na sua forma inativa, tripsinogênio, quimitripsinogênio, proelastase, procarboxipeptidase A e B. Então, eu libero essas enzimas na sua forma inativa. Elas só vão ser ativadas, gente, quando em contato com uma enzima, né, liberada ali pelos enterócitos, pelas células do intestino delgado, que é a enteropeptidase, e aí essa enteropeptidase, ela ativa o tripsinogênio primeiro, convertendo essa molécula em tripsina, e aí a tripsina vai ativar as demais moléculas, tá? E por que eu preciso liberar na forma inativa? Porque pensem que essas enzimas, elas degradam proteínas, e proteínas faz parte de diversas estruturas, né, do nosso corpo. Então, se de lá do pâncreas eu já libero essas enzimas na sua forma ativa, eu correria o risco, né, de degradar o próprio organismo, o próprio pâncreas e depois o intestino. Então, é interessante que eu libere de forma inativa, para que ela vá agir apenas sobre as proteínas ali que estão sendo absorvidas pela dieta. E também porque são tantas, né, tantas enzimas sendo liberadas. Porque pensem que a proteína, ela é grande. E eu tenho vários tipos de aminoácidos polares, apolares, com carga, sem carga, ramificados, né, cíclicos. Então, eu vou ter ali uma quantidade grande de aminoácidos. Essas proteínas, então, essas enzimas, elas vão agir em ligações específicas, e aí cada uma age em uma ligação, fazendo com que esse processo de quebra desses peptídeos seja mais eficiente, né? E aí, quando eu vou quebrando esses peptídeos, eu libero, né, diotripeptídeos, que são ali 2 ou 3 aminoácidos ligados, e os próprios aminoácidos, tá? Os ditripeptídeos ainda sofrem ação de ditripeptidases no próprio enterócito para convertê-los em aminoácidos e assim serem liberados no sangue, e os aminoácidos são diretamente absorvidos e liberados ali no sangue. Então, dentro desse contexto de digestão, é importante a gente saber que os aminoácidos, a gente não tem reserva de aminoácidos, tá? A gente tem reserva de ácido graxo, que na verdade eu conservo na forma de triglicérides, tecido adiposo. Glicose eu consigo conservar na forma de glicogênio, consigo converter em gordura. Mas proteína a gente não tem, certo? Essa forma de reserva. Então eu acabo ali realmente tendo um metabolismo, né, ativo dessas moléculas, que vai depender da dieta, mas também do metabolismo ali interno. E, como eu não tenho reserva, qualquer excesso dessas moléculas vai precisar ser excretada, vai precisar ser eliminada. E aí, um exemplo, aliás, essa eliminação, ela vai precisar ocorrer para retirar o nitrogênio dessa molécula, né? Aliás, para que eu elimine essa molécula, eu preciso retirar esse nitrogênio. Por quê? Porque o nosso corpo, assim como não tem capacidade de fixagem, não tem capacidade de metabolizar o nitrogênio. Então, eu converto esse nitrogênio numa molécula mais solúvel, uma molécula capaz de ser excretada, e assim eu consigo eliminar esse excesso de carboidrato. Desculpa, de aminoácido. Mas aminoácido não tem só nitrogênio, não. O restante da molécula de aminoácido, que a gente chama de esqueleto de carbono, que é o alfa-cetoácido, ele vai ser degradado de que forma? Ele vai ser direcionado para o ciclo de Krebs, ele vai ser direcionado para a gliconeogênese, ele vai ser direcionado para a cetogênese. O que vai determinar esse direcionamento são as necessidades energéticas. Então, agora a gente vai falar do ciclo da ureia, que é exatamente esse processo de eliminação desse nitrogênio desse organismo, tá? Então, os grupos amino, ele precisa ser canalizado para um único produto, né, de excreção. Então, caso eles não sejam utilizados nem para a síntese de novos aminoácidos ou de outros compostos nitrogenados não proteicos, ele vai, então, ser direcionado para que gere um produto final de excreção. Mas, a depender das espécies, a depender dos organismos, a gente tem formas de excreção do nitrogênio distintas, né?
Então, eu vou ter organismos que são amoniotélicos. A maioria das espécies aquáticas, elas vão excretar o nitrogênio na forma de amônia. Isso por quê? Porque pensem que os peixes, eles estão naquela grande quantidade de água, né? Então, quando libera amônia, ela consegue ser diluída, e isso acaba não sendo muito tóxico, né? Então, essas espécies são chamadas de amoniotélicos. Eles não precisam fazer um processamento, eles liberam o nitrogênio na forma de amônia. A gente tem os organismos que são ureotélicos, que é a maioria dos animais terrestres, onde eles vão excretar o nitrogênio amínico na forma de ureia. A gente se inclui, né, nessa categoria, onde eu pego o nitrogênio e passo pelo ciclo da ureia para que ele seja, né, eu pego o nitrogênio na forma de amônia, passo pelo ciclo da ureia para que ele seja, então, convertido ali em ureia e possa ser, assim, eliminado. E a gente tem os uricotélicos, que é a maioria dos aves e répteis, eles vão excretar o nitrogênio na forma de ácido úrico. Então, eles também vão ter um processamento para essa conversão, mas eles conseguem ali eliminar na forma de ácido úrico, tá? As plantas, elas praticamente reciclam todo o grupamento amino. Então, a excreção de nitrogênio pelas plantas é praticamente inexistente. Vai acontecer em situações muito incomuns, tá? Então, de regra, as plantas elas não vão excretar esse nitrogênio. Apenas os animais ali conseguem fazer essa excreção. E aí, o ciclo da ureia é feito para quê? Para que eu pegue o grupamento amino, converta em ureia e assim eu consiga excretar esse nitrogênio, tá? Primeiro, esse nitrogênio, ele vai ser removido dos aminoácidos na forma de amônia, que é o NH3, ou no seu íon amônio, né, que é o NH4+. Essa forma, ela é tóxica, tá? Então, a amônia, ela é tóxica para o organismo, ela é pouco solúvel, tá? E aí pode causar diversas alterações neurológicas, neuromusculares. E, por isso, nos organismos ureotélicos, como nós, né, seres humanos, a gente converte a amônia em ureia, porque a ureia é uma molécula menos tóxica, é uma molécula mais neutra, é uma molécula mais solúvel, e aí eu consigo transportá-la, né, para que ela possa ser excretada pela urina. O ciclo da ureia, ele acontece no fígado, tá? Então, vai acontecer lá no fígado de forma bem específica. Aqui está representado todas as reações, eu vou falando delas de pouquinho a pouquinho, mas estão todas as reações que a gente pode ver. Então, se a gente observar, eu tenho mitocôndria e tenho citosol. Então, parte das reações do ciclo da ureia são mitocondriais e algumas etapas elas são citosólicas. Apesar de vocês estarem vendo nessa imagem 5 números, tá? A gente considera que o ciclo da ureia ele tem 4 etapas, certo? Esse número 1 que vocês veem aí, ela não é considerada uma etapa do ciclo da ureia, é como se fosse uma etapa preparatória, tá? Mas não faz parte do ciclo da ureia. O ciclo da ureia começa ali no número 2, que seria a primeira reação, segunda reação, terceira e quarta, contando aí 2, 3, 4, 5 aí, respectivamente, tá? Logo de primeira, eu vou ter logo aqui em cima, né, nessa fase, nessa etapa, nesse número 1, nessa reação 1 aí que vocês visualizam, onde eu vou ter lá na mitocôndria uma junção de CO2, aliás, uma junção de bicarbonato com o íon amônio, né, o NH4+. A junção dessas moléculas à custa de ATP, certo? E catalisada pela carbamoil fosfato sintetase 1, vai ser importantíssima para a formação do carbamoil fosfato, certo? Então, esse carbamoil fosfato é esta molécula que vai entrar no ciclo da ureia. Então, por isso que eu digo a vocês que essa reação 1, ela é preparatória, porque ela forma um produto que vai entrar ali na primeira etapa do ciclo da ureia. A primeira etapa, então, que é a que vocês veem com o número 2, que é a reação 2, eu vou precisar do carbamoil fosfato e da ornitina. Ornitina é um outro aminoácido, só que é um aminoácido que não faz parte das proteínas, tá? Porque, apesar da gente falar mais dos 20 aminoácidos que fazem parte das proteínas, a gente já sabe que tem mais de 300 aminoácidos, né? Só que nas proteínas a gente só tem 20. Então, a ornitina é um outro aminoácido, onde ela vai se ligar ao carbamoil fosfato através de uma enzima chamada de ornitina transcarbamoilase. Então, eu junto, né, essas duas moléculas formando uma molécula de citrulina, tá?
Essa citrulina, ela vai ser carreada através de um transportador para o citosol, onde eu tenho as demais 3 etapas do ciclo da ureia. Então, a outra etapa vai ser pegar essa citrulina, e condensá-la com uma molécula de aspartato, tá? Quem vai fazer isso é arginino-succinato sintetase, onde eu consigo onde eu só vou conseguir isso graças a uma quebra de uma molécula de ATP, e aí eu faço a condensação da citrulina com aspartato, formando a molécula de arginino-succinato. Se a gente observar aqui, eu já tive gasto de ATP nessa etapa preparatória. Eu adiciono o primeiro grupamento amino da ureia, porque deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A ureia, ela é o NH2, então são 2 moléculas de NH2 com CO, né? Se a gente observar aqui, 2 moléculas de NH2 com CO. Então, eu preciso de 2 grupos amino, né, na forma de amônia, para que eu consiga formar a ureia. Então, o primeiro foi adicionado de forma livre, né? Então, é aquele grupamento amino de forma livre, NH4+, aí na reação 1, que eu adiciono e formo carbamoil fosfato. Então, é o meu local de primeira adição. E a segunda adição do grupamino vai ser através do aspartato. Então, o aspartato doa ali o seu grupamento amino, formando, né, o arginino succinato. Mas, posteriormente, esse aspartato, ele doa o nitrogênio e ele vai ser retirado da molécula, através, né, ali da terceira etapa, da quarta reação que vocês visualizam, através da arginino succinato liase. E aí, esse aspartato, ele sai na forma de fumarato, do seu alfa-cetoácido, né? Então, ele sai esse esqueleto de carbono do fumarato e sobra para a gente uma molécula de arginina. A arginina, então, vai sofrer a ação da arginase por meio, né, vai catalisar uma hidrólise, onde eu quebro aí essa ligação e vou permitir a liberação da ureia, que vai ser direcionado lá para o sistema renal, e eu libero ornitina, que precisa voltar para a mitocôndria para entrar, né, novamente nesse ciclo da ureia. Então, eu troco uma ornitina por uma citrulina, tá? É um carreador que faz essa troca. Enquanto uma ornitina entra, uma citrulina sai. E isso me permite manter esse ciclo acontecendo. Então, repetindo, né? A gente vai ter uma etapa, a gente vai ter a adição do nitrogênio através da reação que forma o carbamoil fosfato, onde eu adiciono um íon amônio de forma livre, tá? Essa molécula. Esse carbamoil fosfato, ele entra, assim, no ciclo de Krebs, tá? Então, a primeira etapa é a condensação de carbamoil com ornitina, através da ornitina transcarbomoilase, essa formando citrulina. A citrulina é direcionada para o citosol, onde vai ser condensada com a molécula de aspartato, graças à quebra de ATP, através da arginino-succinato sintase. Depois disso, eu vou promover uma quebra. O arginino-succinato é o precursor imediato da ureia, nele eu já tenho ali a estrutura mais ou menos formada, e aí eu consigo ali quebrar, né, fazer uma lise desse arginino-succinato para formar fumarato e arginina. Essa arginina, ela segue, né? E aí eu quebro essa arginina através da ação da arginase, fazendo hidrólise, onde eu vou, então, permitir a formação da ureia, ela vai ser, então, liberada aí da molécula, e eu também permito aí a regeneração da ornitina para que ela volte para a mitocôndria e possa se ligar a uma nova molécula de carbamoil fosfato. Esse ciclo, ele não funciona sozinho, né? Ele funciona, a gente chama de bicicleta, né, de Krebs, porque eu tenho vários ciclos aí se associando e acontecendo de forma conjunta. Então, esse ciclo da ureia que vocês veem aí à direita, ele tem ali moléculas que vão se ligar, que vão interligar esse ciclo ao ciclo de Krebs, tá? E que também é importante. Então, por exemplo, eu tenho aqui o arginino succinato, ele é uma molécula que, ao ser quebrado, né, em arginina e fumarato, ele libera o fumarato é o intermediário do ciclo de Krebs. Só que esse fumarato, ele não consegue atravessar a membrana mitocondrial para voltar para a mitocôndria para participar do ciclo de Krebs. Então, o que é que eu faço? Eu faço a lançadeira do malato. Esse fumarato, ele é convertido em malato, o malato tem um transportador mitocondrial, e aí esse malato entra no ciclo. Através da chegada desse malato, eu consigo formar oxalocetato. Esse oxalocetato, ele é convertido em aspartato por uma transaminação, que a gente vai ver como é essa reação mais para frente,
E esse aspartato pode migrar para o citosol, onde ele vai doar aquele segundo grupamento amino ali para o ciclo da ureia. Esse aspartato também ele pode ser reconvertido em oxalacetato, vai ser convertido em malato, depois esse malato atravessa e assim faz esse mesmo ciclo. Então, eu tenho várias formas de conseguir, né, através dessa lançadeira aspartato-malato, eu consigo também fazer essa correlação do ciclo de Krebs com o ciclo da ureia. E a regulação do ciclo, como é que ela é feita? Tá? A regulação ela pode ser feita a curto prazo. Essa regulação, geralmente, ela é uma regulação alostérica, tá? De pelo menos uma enzima-chave, mas, neste caso, a gente vai ter da carbamoil fosfato sintetase 1, e aí vocês podem pensar, mas a senhora disse que essa enzima não faz parte do ciclo da ureia. Realmente não, mas se o carbamoil fosfato não for gerado, eu não consigo iniciar o ciclo da ureia. Então, por isso que ela se torna um ponto regulador. Então, a carbamoil fosfato sintetase 1, ela vai ser ativada na presença de N-acetilglutamato, ativada alostericamente na presença de N-acetilglutamato. O que é esse N-acetilglutamato? Ele é uma molécula formada a partir da ação da enzima N-acetilglutamato sintase, que vai condensar um acetil-CoA com glutamato, tá? E aí eu consigo, então, ativar. Por que essa molécula? E aí, se vocês forem ler, vocês vão ver que o N-acetilglutamato, dentro do nosso metabolismo, ele não tem muitos estudos mostrando aí seu potencial, tá? Dizem que ele é utilizado apenas para isso dentro do metabolismo, tá? Apenas para essa regulação. E por que tem essa relação? Porque vocês viram lá que a gente incorpora, né, o nitrogênio na forma de glutamato. Então, o glutamato, ele seria ali a primeira forma de incorporação e vocês vão ver nas próximas aulas que ele incorpora, né, esse grupamento amino e se torna um reservatório temporário dele. Então, quando eu tenho altas quantidades de glutamato, significa que eu tenho muito nitrogênio chegando, eu tenho muito nitrogênio ali presente. Então, na presença de altas concentrações de glutamato, eu vou ter mais formação de N-acetilglutamato, e aí eu ativo o ciclo da ureia. Eu ativo a carbamoil fosfato sintetase 1, ela vai produzir mais carbamoil fosfato, consequentemente, ela vai, então, estimular aí a produção da ureia. E a gente tem a regulação a longo prazo, que aí nesse caso eu regulo a velocidade de síntese e também de degradação, né, das enzimas, mas essa regulação ela pode ser feita de todas as 4 enzimas do ciclo, mas também da carbamoil fosfato sintetase 1. Qual é essa regulação? Então, eu posso ter mecanismos que vão favorecer o aumento da síntese dessas enzimas, ou vou ter mecanismos que vão inibir. No caso, né, de dietas ricas em proteínas, jejum prolongado, deficiência de aminoácidos essenciais, eu aumento esse aporte proteico, certo? E, consequentemente, eu vou induzir essa expressão gênica das enzimas do ciclo. Então, eu aumento a velocidade de síntese dessas proteínas, consequentemente, eu faço com que o ciclo ele esteja mais ativo. Só que essa regulação de síntese, né, vocês vão ver nas aulas de proteína, que é uma regulação genética, porque eu preciso de transcrição, eu preciso de tradução para sintetizar a proteína. Então, isso demora mais. Por isso que a gente diz que essa regulação da velocidade da síntese, ela é a longo prazo, e a regulação alostérica a curto prazo. Espero que vocês tenham aí entendido, tá? Essa aula. Vou interromper aqui o compartilhamento. Ela já está disponível no Moodle, e aí vocês podem acessar, e eu vou deixar um fórum aberto para que vocês possam tirar dúvidas, tá, sobre essa aula, ok? Qualquer dúvida, vocês mandam mensagem pelo fórum, e eu consigo, então, ali, responder as dúvidas de vocês quanto a essa aula, certo? Abraço a todos, até a próxima aula.